Procrastinação é o vício de sempre deixar para depois, sempre deixar para amanhã, sempre deixar para mais tarde aquilo que deve ser feito hoje. Se você começar a imaginar o seguinte, não, hoje é domingo pela manhã, exemplo, e eu tenho que receber uma visita às 3 horas da tarde, o que vai acontecer? Você não só vai começar a arrumar agora, imediatamente pela manhã, como você vai levantar-se mais cedo. Na medida em que você diz amanhã eu faço, amanhã eu arrumo, amanhã ou depois, nunca chega, porque sempre existe um amanhã e existe um depois, de maior força, energia, foco e atenção para realizar hoje, para realizar agora aquilo que precisa ser feito. Digníssimos irmãos e irmãs, fraternais saudações. E é devido a toda esta gama de estudos que frequentemente compartilhamos com os senhores aqui em nosso canal, que envolve, dentre outras coisas, a psicologia aplicada, que recebemos recentemente um estudo, experimento muitíssimo interessante, que tudo tem a ver com o nosso tema reflexão de agora, em que vamos brevemente refletirmos sobre a procrastinação e como utilizarmos a psicologia aplicada para eliminarmos ou minimizarmos ao máximo este vício em nossas vidas. Indo direto ao ponto, dignos, basicamente este estudo-experimento se dava da seguinte maneira: em laboratório, sob método científico e observação, se colocou um rato preso por alguma espécie de medidor de força pelo seu rabo e se estimulou ele psicológico ou mentalmente para que ele saísse dali enquanto se ia medindo propriamente a força que ele exercia para sair do lugar. E vejamos que à sua frente foi colocado diferentes alimentos e a força foi X. E quando se colocou alguma situação aparente de perigo, como por exemplo um felino, um gato que estava atrás dele, a força que ele exercia para sair do lugar era muitíssimo maior. Eram 2, 3x, ou seja, 2, 3 vezes maior. O que consolidou a seguinte compreensão: a depender das circunstâncias e dos estímulos psicológicos postos em ação, o ser em questão ele pode multiplicar a sua força de vontade para sair do lugar em que está. E isto, dignos irmãos e irmãs, também pode ser aplicado de maneira consciente em nossa própria vida. Vou explicar. Mas antes, claro, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 418, 418º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma de você colaborar, se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui, deixe nos comentários agora a seguinte frase e sentença: eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, por 3 vezes, com toda a intensidade do seu ser, este decreto e afirmação, e vamos responder aos senhores, particularmente na medida do possível. Eu sou luz. E antes de mais nada, dignos, aproveitando aqui esta temática, é importante que nós conceituemos brevemente alguns termos e palavras que, muito embora sejam de conhecimento público, podem passar um tanto quanto desapercebidas em seu significado e teor básico. Ou seja, o que é, afinal de contas, psicologia, o que é psicologia reversa, o que é procrastinação e o que é sugestão ou autossugestão. Vamos lá. Psicologia, em linhas gerais, podemos dizer, dignos, que é todo o estudo referente aos mecanismos de funcionamento da mente humana. Vejamos que não estamos aqui nos falando apenas do cérebro, mas nos referindo à mente, à mentalidade como um todo. Psicologia reversa nada mais é do que a aplicação de determinadas técnicas de forma invertida a fim de se obter efeitos específicos. E
Procrastinação é o vício de sempre deixar para depois, sempre deixar para amanhã, sempre deixar para mais tarde aquilo que deve ser feito hoje, aquilo que deve ser feito agora, aquilo que deve ser feito no tempo atual. Enquanto que a autossugestão é a capacidade também de influenciarmos a nós próprios através de técnicas específicas para obtermos resultados e efeitos próprios. Isto posto e colocado, dignos, vamos aqui a alguns exemplos fundamentais. Vamos imaginar o seguinte, que você tem a sua casa desarrumada, desalinhada, os seus quartos, a sua cozinha, a sua sala, esteja tudo bagunçado, mas você tem que receber uma visita. No entanto, essa visita só vai chegar no próximo domingo, na próxima semana. O que você faz? Você tranquilamente, este é o instinto natural, vai deixando para depois. Então eu posso arrumar na segunda, posso arrumar na terça de noite, posso arrumar na quarta quando eu chegar de determinada reunião ou de uma determinada festa. Você pode ir protelando isto cada vez mais e mais, porque você está posicionando a circunstância que vai exigir uma arrumação para depois. No entanto, se você começar a imaginar o seguinte, não, hoje é domingo pela manhã, exemplo, e eu tenho que receber uma visita às 3 horas da tarde, o que vai acontecer? Você não só vai começar a arrumar agora, imediatamente pela manhã, como você vai levantar-se mais cedo, justamente porque você tem uma circunstância de exigência muito mais próxima da sua realidade. E é aí que entra a psicologia reversa ou inversa, o poder da autossugestão como técnica mental. Quando você tiver que, por exemplo, arrumar a sua casa, você imagina isso. Veja, à tarde eu hei de receber tal e qual visita. Portanto, eu vou começar a arrumar minha casa agora, imediatamente. Eu vou acordar mais cedo. Eu vou ter energia suficiente para fazer isto. E na medida em que você cria esta autossugestão, você também vai minimizando o poder da protelação. Basicamente, a protelação vai te sempre posicionar para o amanhã, ela vai sempre lançar-te para o depois. E o depois, o amanhã, sempre existirá. Este é o problema. Na medida em que você diz amanhã eu faço, amanhã eu arrumo, amanhã ou depois, nunca chega, porque sempre existe um amanhã e existe um depois. Quando você determina um dia, quando você determina uma hora, ainda que hipoteticamente, ainda que imaginariamente, ainda que pelo poder da sugestão, você está sim se utilizando de uma psicologia reversa ou de um mecanismo de autossugestão, de um mecanismo, uma ferramenta psicológica para fazer agora, para criar força e energia para executar neste momento aquilo que você estava protelando. Este mesmo exemplo pode ser aplicado nas mais diferentes áreas de nossa vida. Vejamos que, se você, por exemplo, tiver que estudar para passar numa prova de um concurso importante, o que ocorre é que, por vezes, se a data deste concurso está muito distante, você vai deixando para depois. Então você pode assistir um filme, você pode passear, você pode ir para a balada, você pode ler um livro, você pode perder o seu tempo na internet, enfim, a sua mente vai sempre te lançando para circunstâncias de prazeres imediatos. E estes prazeres imediatos fazem com que ao longo prazo você perca não só tempo, mas também perca energia e capacidade de realização. Se consciente deste mecanismo psicológico, de psicologia reversa, de autossugestão, você ao contrário começa por dizer a si mesmo, pois bem, a prova é depois de amanhã, e você coloca isso na sua mente, ainda que esta não seja uma realidade objetiva e a mente consciente, semiconsciente não vai saber distinguir uma coisa da outra, você se apressa, você tem muito mais energia, você consegue arrancar das suas entranhas, poeticamente falando, a necessária gana para poder empreender os estudos necessários. Então faça isso, se você tiver uma prova, um concurso,
concurso, sempre visualize isso. A prova é amanhã. E se a prova é amanhã, eu tenho que estudar hoje. Eu tenho que estar agora consciente de todo o mecanismo. E na medida em que você executa este processo de aceleração imaginária, de aceleração imaginativa, inconsciente, autossugestiva, de realização ou de apressamento da sua tarefa, você tem mais foco, você desperta mais atenção e consegue realizar. Basicamente, esta é a técnica de autossugestão que você deve utilizar todas as vezes em que você estiver protelando demasiadamente e que necessitar de maior força, energia, foco e atenção para realizar hoje, para realizar agora aquilo que precisa ser feito. Voltaremos a este e a outros temas semelhantes futuramente. Paz profunda.